Estudo sistematizado da doutrina espírita. Programa Fundamental. Módulo 3. Deus. Roteiro 2. Provas da existência de Deus. Objetivo específico: citar e analisar provas da existência de Deus. Conteúdo básico: a prova da existência de Deus, como dizem os espíritos, pode ser encontrada num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, questão 4. Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. Allan Kardec, A Gênese. Capítulo 2, item 6. A existência de Deus é, pois, uma realidade comprovada não só pela revelação dos espíritos superiores como pela evidência material dos fatos. Os povos selvagens nenhuma revelação tiveram, entretanto, creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. Allan Kardec, A Gênese. Capítulo 2, item 7. Sugestões didáticas. Introdução. Apresentar à turma a seguinte questão, no início da aula. Como interpretar a existência de Deus, considerando esta afirmativa de Kardec, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Desenvolvimento. Em seguida, anotar em destaque as ideias emitidas pelos participantes, analisando-as. Em sequência, dividir a turma em pequenos grupos e pedir-lhes que realizem a tarefa que se segue. 1. Ler os subsídios do roteiro. 2. Trocar opiniões a respeito do texto lido. 3. Citar provas da existência de Deus. Concluído o trabalho em grupo, convidar os relatores que apresentem as conclusões em plenária. Solicitar a um dos participantes a leitura, em voz alta, da página do Espírito Meimei inserida em anexo. Conclusão. Fazer uma análise geral das conclusões apresentadas pelos relatores, assim como do conteúdo da mensagem de Meimei, destacando a ideia espírita de que a existência de Deus é instintiva no ser humano e independe da educação. O Livro dos Espíritos, questões 5 e 6. A avaliação. O estudo será considerado satisfatório se os participantes souberem relacionar e analisar corretamente as provas da existência de Deus. Técnicas: explosão de ideias, exposição, trabalho em pequenos grupos. Recursos: subsídios do roteiro, cartaz, lousa, pincel, texto, papel, lápis. Subsídios. Cada religião explica Deus à sua maneira, cada teoria o descreve a seu modo. E de tudo isso resulta uma confusão, um caos inextricável. Dessa confusão, os ateus têm tirado argumentos para negar a existência de Deus, os positivistas, para o declarar incognoscível. Como remediar tal desordem? Como escapar a essas contradições? Da mais simples maneira. Basta elevarmos-nos acima das teorias e dos sistemas, bastante alto para as ligar em seu conjunto e pelo que têm de comum. Basta elevarmos-nos até a grande causa, na qual tudo se resume e tudo se explica. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e declarar que o nada pode fazer alguma coisa. A prova da existência de Deus, como dizem os espíritos superiores, pode ser encontrada em um axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Vemos constantemente uma imensidade de efeitos, cuja causa não está na humanidade, pois que a humanidade é impotente para produzi-los, ou, sequer, para os explicar. Tais efeitos absolutamente não se produzem ao acaso, fortuitamente e em desordem. Desde a organização do mais pequenino inseto e da mais insignificante semente, até a lei que rege os mundos que circulam, no espaço, tudo atesta uma ideia diretora, uma combinação, uma previdência, uma solicitude, que ultrapassam todas as combinações humanas. A causa é, pois, soberanamente inteligente. Constitui princípio elementar que pelos seus efeitos é que se julga de uma causa, mesmo quando ela se conserve oculta. Se, fendendo os ares, um pássaro é atingido por mortífero grão de chumbo,
deduz-se que hábil atirador o alvejou, ainda que este último não seja visto. Nem sempre, pois, se faz necessário vejamos uma coisa, para sabermos que ela existe. Em tudo, observando os efeitos é que se chega ao conhecimento das causas. Outro princípio igualmente elementar e que, de tão verdadeiro, passou a axioma, é o de que todo efeito inteligente tem que decorrer de uma causa inteligente. Se perguntassem qual o construtor de certo mecanismo engenhoso, que pensaríamos de quem respondesse que ele se fez a si mesmo? Quando se contempla uma obra-prima da arte ou da indústria, disse que há de tê-la produzido um homem de gênio, porque só uma alta inteligência poderia concebê-la. Reconhecesse, no entanto, que ela é obra de um homem, por se verificar que não está acima da capacidade humana, mas, a ninguém acudirá a ideia de dizer que saiu do cérebro de um idiota ou de um ignorante, nem, ainda menos, que é trabalho de um animal, ou produto do acaso. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária primeira e é, conseguintemente, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tem operado, ela própria tem uma causa e, quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária primeira. Aquela inteligência superior é que é a causa primária primeira de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe deem. Pois bem, lançando o olhar em torno de si, sobre as obras da natureza, notando a providência, a sabedoria, a harmonia que presidem a essas obras, reconhece o observador não haver nenhuma que não ultrapasse os limites da mais portentosa inteligência humana. Ora, desde que o homem não as pode produzir, é que elas são produto de uma inteligência superior à humanidade, a menos que se sustente que há efeitos sem causa. A harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados, e por isso mesmo, revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. A existência de Deus é, pois, uma realidade comprovada não só pela revelação, como pela evidência material dos fatos. Os povos selvagens nenhuma revelação tiveram, entretanto, creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. Eles veem coisas que estão acima das possibilidades do homem e deduzem que essas coisas provêm de um ente superior à humanidade. Não demonstram raciocinar com mais lógica do que os que pretendem que tais coisas se fizeram a si mesmas. Anexo. Provas da existência de Deus. Existência de Deus. Conta-se que um velho árabe analfabeto orava com tanto fervor e com tanto carinho, cada noite, que, certa vez, o rico chefe de grande caravana chamou à sua presença e lhe perguntou: Por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe, quando nem ao menos sabes ler? O crente fiel respondeu: Grande Senhor, conheço a existência de nosso Pai Celeste pelos sinais dele. Como assim? Indagou o chefe, admirado. O servo humilde explicou-se. Quando o senhor recebe uma carta de pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? Pela letra. Quando o senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao autor dela? Pela marca do ourives. O empregado sorriu e acrescentou: Quando houve passos de animais, ao redor da tenda, como sabe, depois, se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? Pelos rastros, respondeu o chefe, surpreendido. Então, o velho crente convidou-o para fora da barraca e, mostrando-lhe o céu onde a lua brilhava, cercada por multidões de estrelas, exclamou, respeitoso: Senhor, aqueles sinais, lá em cima, não podem ser dos homens. Nesse momento, o orgulhoso cavalheiro, de olhos lacrimosos, ajoelhou-se na areia e começou a orar também. Referência bibliográfica.